Você já se perguntou quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo? Pode parecer simples, mas a verdade por trás desses nomes vai muito além do que a maioria das pessoas imagina. Hoje, vamos mergulhar em um mistério que muitos conhecem apenas superficialmente, mas que transforma completamente a vida de quem compreende. Deus, o Criador de tudo o que existe. Antes de qualquer tempo, de qualquer espaço, ele já era. Cada estrela, cada mar, cada vida, cada detalhe do universo, tudo é fruto de seu poder e de seu propósito. E não é apenas sobre criar, é sobre sustentar, cuidar e amar. Deus não é distante, como muitos pensam. Ele está mais próximo do que você imagina, mesmo quando tudo parece escuro e sem sentido. Ele vê suas lutas, suas dores, seus medos mais profundos, e ainda assim permanece inabalável em sua bondade. Mas ele também é justo. Nada passa despercebido aos seus olhos. Cada escolha, cada palavra, cada pensamento humano tem peso diante dele. E então surge Jesus, o Filho de Deus, enviado à Terra em um momento definido por amor, não por acaso. Ele não veio para julgar, mas para resgatar, libertar e restaurar. Cada palavra que Jesus pronunciava carregava poder. Cada ação revelava compaixão e cada olhar despertava esperança. Ele caminhou entre nós, experimentou dor, fome, cansaço e ainda assim amou incondicionalmente. Ele mostrou que Deus não é apenas um criador distante, mas um pai que entende nossa fragilidade e está disposto a caminhar ao nosso lado. Mas a história de Jesus não se limita aos milagres. Cada sacrifício, cada lágrima, cada sofrimento enfrentado por ele tinha um propósito: abrir a porta da salvação para toda a humanidade. Ele morreu, foi sepultado, e a morte não conseguiu segurá-lo. Ele ressuscitou, provando que a vida e o amor de Deus são eternos, indestrutíveis e maiores que qualquer força que exista. E então chegamos ao Espírito Santo. Talvez o mais incompreendido dos três, mas talvez o mais próximo de cada um de nós. O Espírito Santo não é apenas uma força ou presença distante. Ele é quem habita em cada coração que busca verdadeiramente a Deus. Ele consola, guia, ensina e adverte. Ele revela segredos que nem sempre conseguimos compreender sozinhos. Ele nos lembra de palavras esquecidas, nos fortalece quando nossas forças se esgotam e nos inspira a agir com coragem e fé. É através do Espírito Santo que sentimos a certeza da presença de Deus em nossa vida, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Ele transforma o medo em coragem, a dúvida em clareza e a solidão em intimidade com o Criador. Mas como entender essa relação entre Deus, Jesus e o Espírito Santo? Não é um mistério que se revela apenas com lógica ou estudo. É algo que se vive, se sente e se experimenta. Cada pessoa que se aproxima de Deus começa a perceber sinais, experiências e verdades que não podem ser ignoradas. O mundo oferece explicações vazias e respostas superficiais, mas a experiência com a Trindade é algo profundo, que toca a alma, que transforma a essência de quem se entrega. Muitos buscam Jesus sem compreender a profundidade do que ele representa. Muitos conhecem Deus sem sentir a intimidade de sua presença. E muitos ignoram o Espírito Santo sem perceber que é ele quem nos conecta à verdadeira vida. É impossível separar os três. Eles agem juntos, como um só propósito, como uma única essência de amor, justiça e poder. Cada palavra da Bíblia, cada promessa, cada ensinamento revela uma faceta dessa relação que ultrapassa nossa compreensão limitada. Imagine por um momento o Deus que criou tudo, caminhando conosco como Jesus, oferecendo perdão e esperança, e o Espírito Santo guiando cada passo, cada decisão, cada escolha que fazemos. Não é apenas uma ideia. É uma realidade disponível para todos, mas que poucos realmente entendem. E entender não é apenas saber, é sentir, é viver, é transformar sua vida a partir desse conhecimento. Ao longo de séculos, homens e mulheres tentaram compreender essa trindade, registrando ensinamentos, experiências e milagres. Mas muitos se perderam em rituais vazios, tradições sem sentido e interpretações humanas que obscurecem a verdade. A verdadeira essência está na experiência direta, na entrega total,
na busca sincera. Quando você permite que Deus, Jesus e o Espírito Santo atuem juntos em sua vida, algo extraordinário acontece. O medo perde força, a fé se fortalece e a vida ganha um propósito que nenhuma filosofia ou ciência consegue explicar. E é exatamente isso que este vídeo quer mostrar. A conexão, a verdade e o impacto de Deus, Jesus e o Espírito Santo em cada vida. Não é apenas história, não é apenas teoria, é realidade viva que toca corações, transforma destinos e revela o sentido de tudo que existe. Mas a verdade é que essa conexão não é automática. Ela exige busca, entrega e coragem. Muitos olham para Deus como se fosse distante, como se fosse algo que apenas os santos pudessem alcançar. Muitos veem Jesus apenas como um personagem histórico e o Espírito Santo como algo vago, quase místico demais para acreditar. Mas a realidade é outra. Todos estão disponíveis para você agora, neste exato momento. E não importa quem você é, de onde vem ou quais erros carrega. Deus vê além, Jesus oferece perdão e o Espírito Santo guia quem deseja verdadeiramente ouvir. Quando você permite que essa presença se manifeste, você começa a perceber mudanças sutis, mas profundas. A vida deixa de ser apenas uma sequência de dias vazios e ganha significado. As pequenas decisões passam a ter propósito, o sofrimento se torna aprendizado e os desafios deixam de ser obstáculos intransponíveis para se tornarem provas de fé e crescimento. Você percebe que a vida não é coincidência, criação, direção e amor em ação constante. E é justamente nesse ponto que a maioria falha. Tentar entender com a mente limitada o que só pode ser sentido pelo coração. Deus, Jesus e o Espírito Santo não são conceitos para serem debatidos, mas experiências para serem vividas. O amor de Deus não se explica, ele se sente. A presença de Jesus não se discute, ela transforma. E a ação do Espírito Santo não se prova, ela orienta, consola e fortalece. Muitos têm medo de se entregar totalmente, porque entregar significa mudar, significa abandonar velhos hábitos, antigos medos e aceitar que existe algo maior do que qualquer compreensão humana. Mas é exatamente nesse abandono que a liberdade surge. Quando você deixa de tentar controlar tudo e se permite ser guiado pela Trindade, algo extraordinário acontece. A paz que o mundo nunca poderá oferecer invade sua vida. Um peso antigo se desfaz, a escuridão que parecia eterna começa a ceder e a esperança renasce, mesmo nos lugares mais improváveis. E essa transformação não é apenas pessoal, ela é visível aos outros. Amigos, familiares, colegas de trabalho começam a perceber uma luz diferente em você. Uma força que não pode ser explicada, mas que todos sentem. Esse é o efeito do Deus que cria, do Jesus que salva e do Espírito Santo que habita em quem se entrega de verdade. A vida passa a ter um novo ritmo, uma nova direção, e cada dia se torna uma oportunidade de experimentar o amor divino de formas que você jamais imaginou. Não é coincidência que os maiores relatos de milagres, curas e mudanças radicais surgem de pessoas que entenderam a Trindade. Não é superstição, não é sorte. É uma realidade espiritual, poderosa, presente, acessível e disponível a todos que buscam com sinceridade. E aqui está o segredo que poucos entendem. Não é sobre títulos, tradições ou rituais vazios. É sobre relacionamento, sobre intimidade, sobre sentir a presença viva do Criador, do Salvador e do Consolador dentro de si. E se você ainda sente dúvidas, se ainda pensa que isso é distante ou impossível, lembre-se, a fé não nasce do que se vê, mas do que se sente. Cada oração silenciosa, cada momento de entrega, cada busca sincera é respondida, mesmo que você não perceba imediatamente. Deus age, Jesus intercede e o Espírito Santo conduz.